né, gente? Meus amados, eu quero apresentar minha esposa, que eu falei que o Jorge falou. Silvana, por favor. Stand up. Isso aí é americana, entendeu? Nasceu em São Paulo, foi criada em São Paulo, se tornou americana lá, então. E meu filho que está em algum lugar do planeta. Cadê o Rafael? Ah, está lá atrás. Aquele grandão lá. Minha filha ficou nos Estados Unidos. Nós temos 2 netinhas, então a gente fica chorando aqui, né? E meu genro lá também. Mas está tudo bem, tudo certo. Deus coordenando todas as coisas. Amém? Nós aposentamos, eu fiquei assim... É isso que o Senhor quer, Senhor? Que eu fique olhando para essa grama, onde eu vou morrer e ser enterrado? Aí Deus falou, não. Aí Deus começou a colocar algo no nosso coração, que ainda está difícil para a Silvana. Cada vez que uma moto passa na orelha dela, assim, ela lembra dos Estados Unidos. Aqui não tem muita moto passando na orelha, não tem, não? Tem. Eu estou doido para comprar uma moto. Ela falou que não. Não para comprar não. Mas olha, gente, a gente vinha 2 em 2 anos, ficava 4 semanas e ia embora, né? Graças a Deus, Deus nos deu o privilégio de pastorearmos uma igreja brasileira a maior parte do tempo, uma igreja em inglês e uma igreja em espanhol. A última coisa que eu pastoreei foi em espanhol, que eu nunca imaginei. A igreja em espanhol nasceu dentro da igreja brasileira e cresceu de uma hora para outra. Foi algo fantástico. Foi um privilégio que Deus me deu, sabe? Então eu louvo a Deus por cada coisa que a gente passou. Muita luta, gente, não vale a pena nem lembrar as lutas, mas Deus nos deu muita vitória, muita bênção, né? Aí Deus nos trouxe de volta, né? E então a gente fica fazendo esse flip na cabeça, parece brincadeira, né? Graças a Deus a gente fala português, né? E não tem problema nenhum, mas eu lembro que eu estava na farmácia São Paulo. Então eu estava na fila para ir lá comprar um remédio. Então estava assim, escrito assim, 3 frases. Compre online, e sabe aquele E? Não sei como é que chama aquele troço lá. Parece uma clave de sol, né? E retire na farmácia. Não sei se você já viu, eu estou fazendo propaganda da farmácia aqui, tudo bem. Compre online e retire na farmácia. Quando colocou online, quando eu li online, minha cabeça fez o flip como se eu estivesse nos Estados Unidos, né? Então ficou assim, compre online and, retire, retire é aposentar. E eu estava pensando na fazer a aposentadoria também no Brasil. O que eu fiz nos Estados Unidos, eu vou fazer aqui. And retire na farmácia. Eu falei, faz retire na farmácia? Sabe quando a cabeça vai embora assim? Fala assim, como que faz retire aqui? Eu achei interessante. Aí eu falei assim, não, eu acho que eles dão desconto para quem é retire. Ou retiree, né? Retiree. Gente, então a cabeça da gente fica fazendo isso. Você fala thank you, sem querer, a pessoa chama snob. 30 anos, gente. 30 anos vivendo ali, graças a Deus. Amém? Mas é isso aí. É muita história. Mas eu trouxe outra coisa também para a mensagem de hoje. Está aqui. É um travesseiro. E eu vou falar sobre o travesseiro de Jesus. Tem esse verde, mas ele é santista. E eu ia falar diretamente de Israel. Esse travesseiro de Jesus foi encontrado às margens do Mar da Galileia. Não, mas
Esse aqui é americano, gente. Feito na China, mas é americano. Eu quero falar sobre isso aqui. Vou deixar aqui do lado. Tá bom. Tá velho esse negócio aqui. Jesus amado. Eu ia te dar também, mas falei, não, tá muito... Então eu quero que você leia junto comigo, que está em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, quando Jesus acalma uma tempestade. Marcos capítulo 4. Esse texto se repete nos evangelhos sinóticos, né? Mas apesar de que Marcos é sempre mais sucinto para trazer a palavra, ele é mais coordenado com as palavras, parece, esse texto aqui de 4, a partir do verso 35, parece mais dramático. Então o texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Eu paro muito para pensar em detalhes, né? Assim como está, como é que ele estava? Estava de pé, sentado, estava cansado. Assim como, então foi uma atitude imediata, podemos dizer, rapidinho, né? Leva ele, né? Aí levaram Jesus. Então vamos continuar aqui no texto. E outros barcos o seguiam. Então não era somente Jesus dentro de um barco, haviam outros barcos juntos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E para provar para vocês que eu sou batista, eu trouxe um cantor cristão com música. E nós vamos cantar um hino aqui, pastor. 328. Primeira estrofe. Aleluia. Não estava nem cantor, né, gente, para cantar, mas eu caprichei, falei, vou levar isso. Como esquecer um hino desses? Eu conhecia todos os hinos do cantor. Hoje eu tenho dificuldades desses. Mas não tinha hino praticamente que eu não conhecesse. E ultimamente eu estou fazendo uma volta às origens, né? Então, cadê o músico? Tem alguém que toque? Mas só para tirar um sol, que eu vou tirar um pouco, vou tirar mais baixo do que está aqui. Aqui está em dó, né? Dá? Hã? Você baixa ele? Não, acho que dó dá para cantar. Acho que dá. Não precisa levantar, não. A não ser que você... Glória a Deus, sinta um negócio, aí você levanta. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. Aí o coral cantando, hein? As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado
ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aplauda ao Senhor, digno de glória, aleluia. Aleluia, isso é bom demais, né? Fala a verdade. Gostoso, né, gente? Bom demais, né? E a gente cantava assim, lembra? Hoje o pessoal canta assim, a gente cantava assim. Oh, mas ela é lindo, paixão, né? Eu sou batistaço, mais ou menos. A minha bisavó era batista. Você tem uma ideia? É coisa, né? Está lá atrás. Eles vieram da Espanha, se converteram. Ela se converteu. Meu bisavô, que eu saiba até onde, não. Mas ela se converteu. E ela foi membro fundadora da primeira igreja batista de Pindamonhangaba. Está lá o nome dela lá. Tão antigo, né, gente? É muita raiz, né? Para arrancar fora, né? Mas eu vou nessas reuniões, está todo mundo junto lá, mas eu tenho aquela batisteira dentro de mim. Obrigado. Onde que põe aqui? Muito bem. Então eu quero falar um pouquinho desse travesseiro. Agora que eu vi que ele está com as manchas. Meu Deus. Vergonha. Eu que peguei. A Silvana não tem nada a ver com isso. Minha esposa, foi eu que peguei. Então, o ônus é meu. Você já imaginou isso? Primeira pergunta crucial. Quem deu esse travesseiro para Jesus? Quem deu? Eu tenho uma teoria. Eu acho que foi a sogra de Pedro. Ela falou, vai lá, Pedro, leva esse travesseiro para Jesus, que ele me curou. Aí eu acho que ela até bordou o nome dele lá em Yeshua. Leva para ele, que ele precisa. Este é o único texto nos evangelhos que fala que Jesus dormiu sobre um travesseiro. Se você olhar os textos paralelos, não se fala desse tal travesseiro. E eu invoquei com esse travesseiro. Eu falei, tem uma coisa aí. E tem, gente. Amém? Então eu vou ser rápido, mas eu quero passar isso para você. O que significa esse travesseiro? Então chega lá o Pedrão, apóstolo. Jesus, minha sogra mandou isso aqui. Presente, né? Uma sacolinha. Aí ele abriu, agradeceu muito, falou, manda um abraço para ela, né? Desse travesseiro, e alguém guardava para ele lá. Viaja para cá, viaja para lá, anda para cima e para baixo, prega aqui, prega ali, cura, abençoa, expulsa o demônio. Cansaço. A vida espiritual, ela traz um cansaço. A intensidade espiritual traz cansaço, gente. Amém? Então, volta e meia, eles percebiam Jesus fisicamente como um homem que era cansado, né? E uma hora ele diz, gente, vamos para o outro lado, vamos para o outro lado. O duro é que nem assim, o pessoal ia atrás dele, não tinha jeito. Tinha gente que fazia a volta no lago, né? No chamado Mar da Galileia. Então aqui no texto nós vemos um desses momentos. Então ele fala, passemos para o outro lado. Daí, né, eles despediram a multidão, então eles foram bem cuidadosos. E assim como Jesus estava, não arruma nada, não pega nada a Jesus, deixa que o pessoal pega, vamos atravessar, vamos embora. Eles sentiram Jesus muito cansado. Então, essa questão de Jesus estar dormindo no barco, alguém pode imaginar que Jesus estava faking? Agora tudo é fake, né? Mas eu vou fazer de conta que estou dormindo para provar esses caras. Eu acredito que Jesus estava dormindo porque estava cansado. Estava exausto.
ele se entregou completamente, mesmo sendo ainda um homem jovem, ele estava ali para a obra todos os momentos, e ele estava cansado. E como eu falei para vocês, o trabalho na obra de Deus, né? O envolvimento espiritual. Quantas vezes eu entrei em lugares, eu saí e parecia que tinha que ser carregado. Eu me lembro que eu entrei numa casa, a gente foi alugar aquela casa para um pastor, que nós estávamos abrindo um trabalho na Flórida. Então nós estávamos em Massachusetts e fomos para a Flórida, para Orlando, para abrir aquele trabalho. Então eu tenho muita sensibilidade com relação a lugares que eu piso. Você vai entender ou não entender, são lugares que eu não posso ir. Já aconteceu isso em muitos lugares que eu fui, eu tenho que tomar esse cuidado. Hoje talvez, eu não sei, mas naquela época havia muita guerra espiritual. Então nós entramos naquela casa para alugar, uma ótima casa. Eu falei, aqui vocês vão se dar muito bem. Só que ela estava cheia de cachimbo, de uso de droga, de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, né? Eram jovens estudantes universitários que tinham morado ali, gente. Mas havia uma coisa ali muito pesada. Então nós oramos, dedicamos àquele lugar, e eu saí dali, eu andei uma casa, passei uma casa, a outra casa era a casa de uma família que eles eram diáconos da nossa igreja, que estavam morando em Orlando. Quando eu cheguei lá, meus pés pareciam que dobraram de tamanho. E eu não aguentava sentar quase. E eles me ajudaram, eu sentei. Então, é uma ilustração meio radical, mas todo envolvimento espiritual cria uma luta e um cansaço. Então, às vezes você fala assim, eu estou muito cansado. Depende do lugar, depende das pessoas com quem você convive. Não estou querendo, como é que eu vou dizer assim, dramatizar isso aqui, mas essa é a minha experiência. Então a gente precisa orar, estar debaixo da graça de Jesus, do seu sangue poderoso dia a dia, amém? Eu levanto debaixo do sangue, vou dormir debaixo do sangue, amém? O bicho não me pega, não adianta, porque estou guardado pelo poder do sangue de Jesus. Eu dirijo debaixo do sangue de Jesus, eu ando por aí debaixo desse sangue precioso, amém? Então o que aconteceu aqui é que ele estava cansado. Então ele dormiu. Então toma aí seu travesseiro, Jesus, aproveita aí e dorme. Então eu vou falar rapidinho o que significa esse travesseiro. Em primeiro lugar, significa assim, Jesus, o Senhor nos preparou. Hoje nós temos condição de dizer isso para você, Jesus, descansa, porque a gente está in charge, a gente está no comando. Aqui tem pescadores, tem gente de capacidade intelectual, física. Então Jesus descansa, porque nós vamos tomar conta desse negócio aqui. Você já fez isso para Jesus algum dia? Não. Jesus não precisa nem me ajudar, pode deixar que eu me viro. Tem hora, gente, que a gente pensa que a gente sabe, que a gente imagina que a gente tem poder para essas coisas, que fisicamente ou intelectualmente a gente consegue, mas isso não existe. Alguém diz amém? Não estou desacreditando você, não estou desabilitando você, não estou incapacitando, não estou diminuindo o que você é, mas eu estou dizendo para você que se você não depender da graça e misericórdia do Senhor, você não vai a lugar nenhum. Alguém concorda comigo? Está entendendo? Então eles, sabe quando o filho está andando de bicicleta e levanta a mão e fala, olha pai, consigo, sem mão, mas, sabe? Não é? Acho que eles queriam dizer, Jesus, pode ficar tranquilo aí que nós tomamos conta do recado. Não funcionou. Jesus dormiu. Agora, gente, esse fato aqui é inédito na palavra, porque Jesus é acordado com um grito de gente dizendo, Jesus! Você imagina, eu não sei se já aconteceu com você, de você acordar com crise, problema, gritaria, é uma coisa, não tem coisa pior, o coração começa a bater mais rápido, você não sabe, você estava dormindo, quando a gente dorme, às vezes a gente acorda, dependendo do local, você não sabe nem onde você está, nem o que aconteceu antes, nem depois, você sabe que você acordou.
E um par de homens grande, gritando, dizendo: Jesus, nós estamos morrendo. Jesus tem misericórdia, olha aí. Olha o cúmulo. O senhor está querendo que a gente morra? É? Você está querendo que a gente morra? Então essas limitações humanas apareceram tão claramente a partir de que começou a tempestade. Amém? E isso foi claro na boca daqueles homens, e Jesus acorda, assustado, acho que assustado. O que foi? A tempestade aí, Jesus, a gente está morrendo, não está vendo não? Então eu quero falar algumas coisas para você. Primeiro, cuidado com o que se promete para Jesus. A gente fala nunca mais, nunca mais. Então que seja nunca mais. Não vou cair mais. Você sabe que eu era tão animado, que eu falei assim para a igreja um dia: irmãos, se eu passar mal, não chama médico nenhum não, eu já vou levantar já. Eu achava que eu não precisava de médico. Já fiz transplante de rim, aleluia. Está aqui, você sabe que o rim novo eles colocam do lado, né? Não coloca atrás. Eu ainda tenho os meus rins velhinhos, estão aqui. Eu estou com um rim novinho. A minha creatinina é 0,8. Faz 10 anos que eu fiz transplante de rim. Foi tremendo, gente. Uma hora eu conto para vocês, senão vai ficar muito tempo. Já tive 3 ataques cardíacos, aleluia. O último foi um espetáculo. Madrugada, pum. E depois que você teve o primeiro, você já sabe tudo o que vai acontecer no restante. Então, no terceiro, eu não queria acordar a Silvana, eu falei: eu vou orar, vai passar. Aí botei os comprimidinhos debaixo da língua, botei um, botei outro, e não melhorou. Ixi. Aí ela acordou. Aí, o que foi? Aí chamamos o 911, né? 911. Não, aqui é 191, né? Depende, né? Sei. Eu sei que, gente, a gente morava numa cidade, nós moramos aqui agora, mas a casa ainda é nossa lá. A casa sai numa avenida que tem, então é uma descidinha leve, né? Que tem o posto policial, os bombeiros, uma escola e o hospital. Quer dizer que se eu escorregar e eu cair na minha rua, eu vou rolando até o hospital. Essa que era a ideia. Então eles vieram assim, hoje um minuto, mas naquele momento eu falei: Senhor, fala comigo. Fala comigo. E eu abri a palavra para Deus falar comigo. Não faça isso assim toda hora. Tem hora que não funciona. Amém? Mas tem hora que funciona. Não é doutrina, não é nada. Esse cara não é batista, não. Esse cara não é batista. Mas as experiências que vai passando na vida, certo? Aí, o que aconteceu? Deus falou: andando sobre as águas. O texto que Jesus andando sobre as águas. Opa, milagre, tudo bem. Então nós fomos para o hospital, o médico, fomos depois para outro hospital. As minhas artérias quase todas entupidas, gente. Uma delas 90%, a outra 80%. E eles olhando assim, aquela cara assim de misericórdia para mim. E o médico sentou assim, perto de mim, chamou umas 3 médicos, falou assim: por que você não fez nada até agora? Não fizeram nada com você até agora? Você teve 3 ataques cardíacos, já era para ter feito não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim: porque o privilégio é de vocês. Vocês vão ter o privilégio de lidar comigo. Aí eles gostaram da ideia. Né? Na hora, aí fizeram uma angioplastia, mas não tinha como implantar os stents. Não existia. Então eles estavam para me abrir. Eu falei: Jesus, se for para abrir, tudo bem. E eu fiquei 2 horas e meia assim, né?
Mas eu falei, eu acho que agora que vai acontecer o andar sobre as águas. Esse médico, o rapaz que estava liderando a equipe, ele saiu da sala de cirurgia. Você acredita no negócio? Ele saiu. E foi procurar uma broca. Uma micro broca. Que não se usa para fazer uma coisa dessa. Não se usa, não é esse tipo de coisa, não é esse tipo de processo que eles têm. O que ele fez? Trouxe essa broca, botou dentro de mim e abriu as artérias com broca, gente. E colocou os stents, fez tudo o que tinha que fazer. Só que o que ele fez foi inédito. Ele estava super feliz. Porque ele vinha para mim, olhava e fazia assim. Eu falei, ixi, o negócio está mal. Aí quando ele conseguiu, ele veio para mim, ele estava sorridente, só não pulou porque pegava mal pular assim dentro da sala de cirurgia, mas ele falou assim, parabéns, né? Parabéns, você conseguiu. Eu falei, eu não consegui nada, vocês conseguiram, né? Mas, gente, é impressionante, eu saí dali sentindo o cheiro das coisas, ali na sala, eu estou sentindo gosto, estou sentindo o cheiro das coisas aqui ao redor. Eu não estava sentindo mais, mas Jesus fez. Amém? Eu nem sei porque eu falei isso, mas acabei de falar. Olha, a gente não sabe por onde você vai passar. Você sabe por onde você vai passar? Você não sabe. A gente tem que seguir com Jesus. Diga amém. Então, não faça promessas que você não pode cumprir. Amém? Não estou dizendo para você não afirmar coisas diante de Deus, né? Mas vai com cuidado, sabendo da sua limitação. Você só vai em frente debaixo da graça de Deus. Você só anda com Jesus. Amém? Quando a gente vai chegando numa certa idade, que a gente percebe mais isso, né? Você vai descer uma escada e fala, Jesus, segura Jesus, e vai. Eu pulava os degraus, né? Agora, nada. Tem que descer e falando, segura Jesus ainda, né? Amém? Então a gente vai dependendo mais de Deus. Vocês que são jovens, vocês dependem de Jesus. Amém? Em tudo. Está na escola. Posso contar uma historinha rapidinho, pastor? Eu vou acabar com essa historinha aqui. Tá bom? Fala aí para mim. Olhando com essa cara séria, eu estou com medo. Gente, passamos luta, muita luta. E nessa época a gente fica cheio de história, né? Chegou uma época que a igreja diminuiu. A hispana continuou em espanhol, né? A brasileira começou a sumir todo mundo. Houve um negócio lá. E Deus falou comigo, é assim mesmo. Deus falou comigo várias vezes, não se preocupe. É isso, sou eu que estou fazendo. Então, se Deus está fazendo, vamos embora, né? Amém? Não é, gente? Nem sempre as coisas estão na direção que a gente imaginava, mas se Jesus está com você, vai em frente. Amém? Eles entraram no meio dessa tempestade horrorosa aqui, e falaram assim, Deus não está nesse negócio. Tá, vamos em frente. Amém? Está difícil, está caindo tudo, não tem problema, Jesus está comigo. Então você tem que ter uma convicção poderosa de que Deus está com você e Ele está te guiando. Diga amém. Só abrindo um parênteses, o que eu estou falando? Estou falando... esses dias, sabe que Deus tem me trazido muito resgate, sabe? Resgate. Um deles é um rapaz, e ele mandou um recado para mim. Ele é vice-presidente de uma companhia muito grande nos Estados Unidos. E uma época eles estavam passando uma luta muito grande, e nós viajamos praticamente quase 1000 milhas para encontrar com eles, para orar com eles. E nós fomos lá, eu orei com ele, eu tive uma visão, eu vi ele com uma venda nos olhos, mas tinha um anjo segurando e andando com ele. E eu falei assim, você não sabe para onde vai. Ele disse, não sei, pastor, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu falei, mas está tudo bem. Eu não sei nada, mas está tudo bem, entendeu?
não sei para onde vou, mas está tudo bem. Estou no meio de uma tempestade, mas Jesus está lá no barco, está tudo bem. Eu não preciso gritar, não preciso estar apavorado, Jesus está comigo, amém? E eu falei, mas está tudo bem, Deus está te guiando. Não se preocupa não, continua. Continua para onde, pastor? Não sei, mas continua. Então hoje ele está numa posição alta, né? Hoje ele trabalha em qualquer lugar do mundo, mesmo sendo vice-presidente da companhia. Então ele falou, pastor, eu devo muito a você. Você me ajudou na época que eu não imaginava, que eu não tinha direção. Você orou por mim naquela época, na maior crise da nossa vida. A gente estava perdendo a casa, perdendo tudo, eu não tinha onde trabalhar. Eu estava entregando pizza, porque não tinha outro lugar para ir. Com esse dinheiro eu nunca ia pagar a minha casa. Mas passou. Então, deixa eu dar uma palavra para você. Tempestade vem e passa. Amém? Você não é obrigada a ficar no meio da tempestade. Você não é obrigado a permanecer lá. O mesmo Jesus que estava com você antes da tempestade, Ele vai estar com você depois da tempestade. Então, essas coisas vêm, gente, passam. Então, a gente estava passando uma situação muito difícil. Eu falei, eu vou trabalhar fora. Eu trabalhei em duas áreas, três áreas diferentes, não, duas áreas. Mas eu falei, eu vou ser o quê? Então, eu estou com mais de 60 anos, então, o que é você? Eu falei, eu vou ser carteiro. Sabe aquelas coisas loucas que dá na cabeça da gente? Eu falei, eu vou ser carteiro. E eu fui lá, tinha um teste que eles fazem para vocês. Então, um teste é para todo mundo, né? Tanto faz a idade, aí depois eles veem o que eles vão fazer. E eu falei, vou lá. Eu vou ser carteiro. É legal, você entrega a carta lá, e é um bom sustento, e muito benefício, né? Muito benefício. Eu falei, ó, a igreja não entra dinheiro mesmo, não estava entrando dinheiro para pagar as contas do prédio. Falei, vamos lá. Então, eu entrei numa sala, mais ou menos metade desse tamanho, mas eram computadores, muitos computadores com uma tela desse tamanho, e você tem que responder questões que estão na tela. Então, você tem que ser muito preciso nas respostas. São questões das mais variadas que você possa imaginar. E eu era o mais, com certeza, o mais velho que tinha lá. Tinha muita gente, nos 30, 40, e gente capacitada, todo mundo formado, né? E eu estou lá. Não pode ter celular, não pode ter relógio, não pode ter nada, nem caneta, nada, né? Aí vem as questões, porque é assim que eles definem quem vai trabalhar. E eu comecei. E eu tenho algo que acontece comigo, que é de Deus, não sou eu, gente, não sou eu, nada, é Deus. O teste era de 3 horas, eu terminei em 2 horas. E eu terminei, pum, levantei a mão. Acho que a moça pensou que eu estava desistindo, eu falei, esse velho não aguentou, parado. Ela falou, o senhor está querendo alguma coisa? Eu falei, eu terminei. Ah, o senhor terminou? É, acho que aquela pessoa deve estar uma bagunça. Aí, todo mundo também olhou assim. Né? Então, eu terminei em 2 horas, algo que, com muito sacrifício, você faz em 3 horas, e muita gente não faz. Isso eu fiquei sabendo depois, eu não tinha ideia. Eu sei que eu terminei. E ela falou, semana que vem o senhor recebe a informação desse teste. Na semana veio um e-mail da minha nota. Eu tirei 89,7. Eu falei, legal, né? 89, tá bom, né? Quase 90, né? Só que ninguém tira 89,7. Ninguém, em 2 horas, tira 89,7. Então, eles me chamaram para uma entrevista. Eu fui aprovado para todo e qualquer cargo dentro da área de post office, né, de correios dos Estados Unidos, inteiro. Aí eu fui lá. Aí, a hora que eu entrei na sala para ser entrevistado, o homem levantou. O homem é o mestre de toda aquela região toda, da Nova Inglaterra. Ele levantou. E ele veio assim conversar comigo. Sabe? Como se eu fosse
a um negócio assim, superdotado, não sei o que ele pesou. Aí ele falou tudo que tinha que falar, ele falou, só que no início eu não posso te colocar em posição alta, não posso trabalhar com você dessa maneira, você vai ter que conhecer todas as áreas do correio, do A até o Z. Então você vai começar entregando cartas, e você vai trabalhar no início 7 dias por semana. Aí eu falei, domingo também? Domingo. Eu tinha 10 ovelhas. Eu falei, eu vou pensar. Porque para mim, gente, eu já chutei muita coisa para trás por causa do ministério. Eu já deixei muita coisa para trás. Quando falava assim, olha, tem isso, mas você não vai poder. Eu me lembro várias vezes, não vai poder, coisa de Deus, então deixa. Então eu liguei para ele e falei, eu estou ligando para você, que eu não quero a posição. Então, um homem que chega lá e faz o que eu fiz, aí chega para ele depois e fala, não quero. Aí ele falou assim, eu entendi. Você é um homem de Deus, não é? Eu falei, eu sou. Eu falei, então tá certo. Porque eu ia deixar minhas ovelhinhas, e eu não deixo minhas ovelhinhas, mesmo que fossem 10, diga amém. Está entendendo? Aí, quando eu larguei tudo aquilo, pensei no que eu ia fazer, acabei indo para a área de capelania hospitalar, Deus me abençoou muito. Mas deixa eu só dizer uma coisa para você, sabe o que Deus falou comigo? Se você me seguir, se você andar comigo, eu te aprovo em tudo que você possa imaginar. Eu te abençoo em tudo que você fizer, contanto que você saiba me obedecer. Amém? Esse travesseiro me ensina muito isso. Eu sou fraco, limitado, mas porque eu quero servir a Jesus e depender dEle, eu não vou gritar no ouvido dEle. Já fiz isso algumas vezes, passando luta, gente. Mas eu falei, eu só quero obedecer, Senhor. Quantos querem obedecer a Deus completamente? Sem medo, não tenha medo de obedecer a Deus. Sabe? Eu aprendi isso na minha vida. Eu não tenho medo de obedecer a Deus. Se Deus falar, pula, eu pulo, gente. Porque Ele está me segurando. Vamos ficar em pé? Amém?